Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, telespectadores, internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 21 de outubro, às 9 horas e 40 minutos, para darmos início à 32ª sessão ordinária do ano de 2020, solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a verificação de presença. Bom dia. Alô. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, Luiz Flávio, Dr. Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Arildo Batista proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pátria amada.
Bom dia. Livro do Eclesiástico. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela, seguindo-lhe as pegadas, e que permanece em suas vidas, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sobre esse abrigo ele estabelece os seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua glória. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 79 trabalhos, sendo 51 indicações, 2 moções, 23 requerimentos e 3 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 184. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Eletricista, celebrado em 17 de outubro. Feito esse registro da data, em cumprimentando todos os profissionais da área, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 21 de outubro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 183. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. Nessa oportunidade, então, conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa a dedicada e importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 21 de outubro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 4.1. A EDP solicitando o reposicionamento do poste ora instalado ao lado do número 88 da rua Quiririm, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento 4.1.2.
A EDP solicitando a retirada de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Faustino de Oliveira Saldão, em frente ao número 82, na Vila Ita, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 413. A EDP solicitando a retirada de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Leonardo Gonçalves Caramuru, em frente ao número 57, no Jardim Emília, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 414. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Expedicionário José Pereira da Silva, em frente ao número 151, no Jardim Emília, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 415. A EDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada São Benedito do Fojo, nas proximidades dos números 130 e 910, no condomínio Lagoinha, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 416. A EDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada do Lambari, próximo ao número 2811, no condomínio Lagoinha, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 417. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na Estrada Velha de Garatá, ao lado do número 1571, no conjunto 1º de Maio, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 418. A EDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada do Lambari, ao lado dos números 1487 e 1630, no condomínio Lagoinha, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 419. A EDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada do Remedinho, nas proximidades dos números 718 e 1912, no bairro Paratei do Meio, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 420. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Bom Jesus, em frente ao número 703, do Jardim Real, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 421. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Valdeonor Pereira dos Santos, em frente ao número 41, no Jardim Real, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 422. A EDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na rua Padre Mário Antônio Bonotti, em frente aos números 36 e 130, no Jardim Real, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 423. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Doutora Zilda Anis, em frente ao número 47, no Jardim Real, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 424. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, em frente ao número 506, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 425. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na estrada Bom Jesus, em frente ao número 46, no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 426. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Fidêncio José de Souza, em frente ao número 79, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 427. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Sargento Felício Alves de Araújo, em frente ao número 63, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 428. A EDP solicitando substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda na rua Graça Aranha, em frente ao número 22, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 429. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda no canteiro central da Avenida Sebastião Lopes, em frente ao número 484, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 430. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda no canteiro central da Avenida Rodrigo Melo Franco Andrade, em frente ao número 321, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua.
Requerimento 431. A EDP solicitando a substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda na rua Chafique Mogames, em frente ao número 308, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 432. A EDP solicitando a substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda na rua Manuel Guardia Ruiz, próximo ao número 88, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 433. Considerando que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, oferece atendimento a 1,3 milhões de usuários por meio de uma rede própria e credenciada, distribuída em 173 municípios do Estado, com 80 hospitais, além de um hospital próprio, de alta complexidade, o Hospital Servidor Público Estadual, instalada na capital, sendo o maior hospital da rede ANSP e possuindo 721 leitos, 949 médicos, 2.020 profissionais de enfermagem, oferecendo atendimento de alta complexidade em 51 especialidades médicas. Considerando que o IANSP possui também 17 postos de atendimento próprios, localizados nas cidades de Assis, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Considerando que a rede oferece mais de 80 laboratórios de análises clínicas e de imagens, clínicas de fisioterapia e mais de 2.577 médicos credenciados que atendem em consultórios e clínicas particulares. Considerando que o número de servidores do Estado de São Paulo e entendendo que essa instituição também está preparada para ampliar a atenção aos servidores conveniados, conforme descrito em informativo de trabalho de rede fornecido, requeremos, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências quando a morosidade dos atendimentos médicos prestados pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IANSP, aos profissionais de ensino e servidores públicos do Estado de São Paulo, em especial no que tange à realização de exames e cirurgias. Mesmo diante da atipicidade de conduta imposta este ano aos setores de saúde em nosso Estado, devido aos cuidados com a saúde decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a extensão dessa demora tem causado danos imensuráveis ao servidor público. Como exemplo, temos que a demora nas prescrições médicas vem desde o ano de 2018, o que faz por afastar a pura alegação de medidas de restrição sanitária. Assim, solicitamos informações sobre a existência de programação especial ou plano de trabalho para diminuir a demanda das filas de consultas e diagnóstico com especialistas, exames e cirurgias, referentes aos servidores de Jacareí e Vale do Paraíba. Na expectativa de breve manifestação do Governo do Estado, quanto ao requerido, agradecemos a atenção dispensada e subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, referente ao requerimento 433, eu fui servidora do Estado, eu lecionei por 495 dias. E era um orgulho a gente falar que nós tínhamos o Hospital Servidor Público em São Paulo. E hoje nós temos o IANSP espalhado por quase toda a região do Estado, e o atendimento ficou precário para os professores e servidores da rede pública do Estado de São Paulo. Então, esse é um apelo que nós estamos fazendo aqui do Vale do Paraíba, pelos servidores da cidade de Jacareí, do Estado de São Paulo, professores, por conta que a morosidade na consulta, nos exames e em cirurgia. E isso agrega mais afastamento dos servidores públicos do Estado. Então, a gente está querendo saber qual que é a medida que vai ser tomada de melhoramento no atendimento médico aos servidores da rede do Estado de São Paulo, pelo IANSP do Estado de São Paulo. E meu abraço a todos os professores e servidores públicos. Eu gostaria de fazer uma observação, vereador Lucimar, que eu também sou professora, há 30 anos do Estado, e eu não consigo fazer mais os exames que eu tenho que fazer pelo IANSP, porque eles nunca têm horário, não atendem o telefone, a gente tem que se dirigir até São José para ver se consegue falar com alguém, aí chega lá, é só por telefone, e nós somos, numa idade que ainda consegue ficar no telefone toda hora. E os mais idosos, como é que fazem? Que tem que ficar no telefone, às vezes não tem essa agilidade. Inclusive, eu consegui fazer alguns exames agora, tem 2 exames que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Desde 2017 que eu pago o exame pelo convênio,
Eu pago para poder realizar os exames. E esse ano tem 2 exames que eu vou ter que pagar. Então, realmente, isso é um desânimo para a gente que está tanto tempo no magistério, e quando precisa de um médico, é uma demora. Isso quando você consegue marcar. Exame de sangue você não consegue marcar mais. Você liga lá e eles falam que não tem mais vaga. Terminou, né? Porque eles têm uma cota. A cota sempre termina quando você liga. Então, realmente está muito complicado. Senhor presidente, também quero contribuir porque eu sou médico e não abro mão, até pelo compromisso que a gente tem com os professores, de estar atendendo. Eu atendo o IANSP no meu consultório. E às vezes a gente fica 6 meses sem receber, mas a gente lá nunca interrompeu esse atendimento até em consideração. Mas o que elas estão colocando é verdade. Às vezes você solicita um ultrassom, uma mamografia, um outro exame mais complexo, e realmente a demora, a falta de acesso que as pacientes têm a exames, que hoje eles são feitos só na Santa Casa de São José dos Campos ou no Hospital do Servidor Municipal, ou a cirurgia, é um prazo muito grande. O atendimento no IANSP está pior do que nós avançamos tanto no atendimento SUS, que tem muitas pacientes que hoje deixam de operar pelo IANSP e vão fazer a sua cirurgia pelo SUS. Eu, como médico ginecologista obstetra que opero o SUS na nossa cidade, sei bem, posso atestar e afirmar isso. Requerimento 433 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 156. Considerando as diversas reclamações e solicitações de munícipes sobre a falta de lombadas e a sinalização ao longo da estrada do bairro Lagoa Azul, recebidas por este vereador, considerando que após a conclusão da pavimentação da referida estrada não foi feita a sinalização e nem construídas lombadas, considerando as altas velocidades praticadas pelos motoristas, oferecendo risco de acidentes aos pedestres, principalmente aos deficientes, idosos, crianças e gestantes, como já ocorrido, inclusive encapotamento de veículos e outros vitimando pedestres, considerando os vários ofícios enviados para a Secretaria de Mobilidade Urbana, solicitando a sinalização da estrada do bairro Lagoa Azul e a construção de lombadas devido ao grande fluxo de pedestres, devido ao acesso aos bairros Lagoa Azul 1, 2 e bairro do Poço. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento dos acidentes ocorridos na estrada do bairro Lagoa Azul? Segundo, existe cronograma para a colocação de lombada e sinalização da referida estrada? Em caso positivo, qual a data prevista para a construção das lombadas e fazer a sinalização? Ao agora em manifestação subscrevemos o vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 157. Requer informações acerca da frequente ocorrência de falta de água no Jardim Paraíso, principalmente na rua Michel Saeg. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informação número 158. Considerando as informações recebidas por intermédio do ofício número 251/2019, em resposta ao pedido de informações número 108 de 2019, que atribuíram erroneamente à entidade privada a resposta ao solicitado, quando o prédio e o local agora são de responsabilidade da administração pública há quase um ano, em virtude de lei, não atendendo assim ao requerido no pedido. Considerando o reconhecido trabalho da instituição SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, oficializado pela Lei Municipal número 2.449, de 22 de dezembro de 1987, com ganhos significativos para a região dos bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília e toda a cidade. Considerando o acordado na referida lei de encerrar o termo de concessão de uso do local no ano de 2019, o que ocorreu e a ciência da inauguração da nova sede do SENAI na região de São João, tornando inativo o prédio em questão. Considerando que até a presente data o local desativado pelo SENAI estava sendo direcionado para as áreas de educação e profissionalização e que a informação do executivo do prédio será entregue para uso da Secretaria de Educação da Municipalidade, considerando que na região do Jardim Flórida, Jardim Emília, Vila Machado, Terras da Conceição e Viraíta 1 e 2, as famílias têm filhos matriculados no EMEI, EMF, ensino médio,
a maioria delas extensão de antigos moradores, e que hoje tem de encaminhar seus filhos do ensino fundamental para as unidades escolares do Cepinho, Barão de Jacareí e Lamartine, representando um gasto excepcional, pois algumas famílias, pelo local de trabalho, têm que utilizar transporte para a locomoção. Considerando a evasão escolar e a existência de adolescentes ociosos nas vias dos bairros, sendo imprescindível o investimento em cursos profissionalizantes em caráter de urgência, o que colaboraria com o retorno à sala de aula. E considerando a resposta datada de 24 de maio de 2019, ríspida e surpreendente, uma vez que atribui a devolução do prédio critério para o início de estudos sobre o uso do local, fato que não condiz com a prática de uma boa administração dos recursos do município, ao dizer que as atribuições do espaço serão analisadas somente após a desocupação do mesmo pelo SENAI. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da utilização do espaço do SENAI e de projetos e programas da Prefeitura para atendimento das necessidades da comunidade Jardim Flórida e região. Primeiro, há projeção para atender as crianças do ensino fundamental da região supracitada já em 2020? Segundo, há projeção para ampliar o atendimento da creche e EMEI da região supracitada já em 2020? Terceiro, há projeção para dar continuidade aos investimentos em cursos profissionalizantes para atender a população jovem, feminina e desempregada? Quarto, enfim, qual a projeção das atribuições desse espaço planejada para 2021? Há possibilidade de ser um equipamento de saúde? Pois o governo está ciente de que o espaço que atende as comunidades do Jardim Emília, Terras da Conceição, Vila Ita 1 e 2 e uma parte da Vila Machado, situado na rua Leonardo Caramuru, no Jardim Emília, não está adequado, sendo um espaço incorreto, tendo em vista que lá deveria ter os profissionais atendendo desde a sua inauguração, tais como dentista e psicólogo, pelo fato da casa alugada não comportar a demanda, fazendo a comunidade perder este direito ao atendimento, sendo ainda o local sujeito a riscos de acidentes. Como está o andamento do processo de reforma do espaço adquirido na Rua Montana, no Jardim Flórida, antiga Escola Pedro Ernesto, para dar mais dignidade aos moradores no atendimento à saúde, posto que foi previsto para 2019 a continuidade da equipe de profissionais da saúde para atender a demanda do NASF Emília e uma nova equipe para atender a região do Jardim Flórida, Vila Machado e Jardim Siesta e, se possível, Jardim Jacinto? Estava certo o direcionamento de emenda parlamentar do deputado Eduardo Cury no valor de R$600 mil para reformar e ampliar a Unidade Municipal de Saúde da Fátima do Jardim Flórida, situada na Rua Montana? Houve essa destinação de verba? Se sim, como se encontra o andamento deste projeto? Caso negativo, diante da presença dos gestores da saúde, na audiência realizada em 6 de dezembro de 2019, em São José dos Campos, com o deputado Eduardo Cury, há uma outra alternativa, visto que seria um caso emergencial para descentralização para um equipamento maior, onde garanta o distanciamento social e a seguridade aos usuários da rede de saúde dessa localidade? Anexamos fotos e o aguardo de manifestação subscrevemos. Vereador Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer lá o atendimento do diretor Serra, que agora ele não está mais no Senai, agora é o diretor Tales, então que seja bem-vindo a essa cidade, e reconhecendo esse trabalho importantíssimo para a cidade de Jacareí, que é o Senai. Mas agora, como era uso de concessão, então agora vai tornar-se para a região lá do Jardim Emília. E a gente tem que reforçar a necessidade da comunidade, que é ter o ensino fundamental para as crianças não deslocar da sua região, e também profissionalizante, porque lá tem muito adolescente, muitos jovens, mães de família desempregada, que poderiam usar salas enquanto o filho está na escola para aprender uma geração de renda. E a necessidade de uma unidade básica de saúde, ou um equipamento básico de saúde que atenda a comunidade com o respeito que ela merece. Então, por isso que nós estamos reivindicando essas informações, porque em 2019 veio uma resposta muito chucra do gestor da saúde. Então, eu estou reforçando esse entendimento, porque nós somos cobrados pela comunidade. Obrigado, presidente.
Pedido de informações número 158 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Helena Amélia da Silveira, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Não temos matéria para tratar na ordem do dia, portanto, passaremos ao horário da tribuna. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra nos temas livres, lembrando que são 12 minutos para cada orador.